Olá, bem-vindos ao OneCast, o podcast da OneTV. Lely Marques aqui e... Roger Santos. Sejam muito bem-vindos. Antes da gente começar, hoje a gente tem um convidado muito especial, mas já vai aí deixando o teu like, já vai enviando para alguém, porque hoje esse episódio promete. A gente tem uma história aqui de inspiração, uma história empreendedora e você vai gostar de saber. Mas antes, roda a vinheta. 1, 2, 3, 4. E hoje nós recebemos aqui no estúdio do OnCast, nosso amigo, nosso parceiro agora também, nosso Sifu, e você já vai ficar sabendo o que significa isso. Marcelo Miceli, bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo, muito Marcelo. obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Estamos aí, que beleza, cara, que beleza ter você aqui conosco e a gente vai querer saber muito da tua história aí. Mas para começar, o que é Sifu? Bom, existem várias artes marciais e dentre elas a que eu pratico é o Kung Fu, onde o professor é chamado como Sifu. E isso significa também um pai, aquele que guia, aquele que ensina. O mestre. O mestre. Que lindo. A gente já sabia disso, tá? Isso foi só uma jogadinha aqui pra já começar explicando, porque o Roger falou que o Marcelo é nosso Sifu, né? Sabia, mas não tão bem explicado Não tão assim, bem explicado. né? Agora... Mas vamos saber tudo hoje sobre o mundo do Kung Fu e como que você entrou nisso. E Marcelo, vamos começar pelo começo. De que lugar do Brasil que você é? Eu sou nascido em São Paulo, capital. Nasci na zona leste de São Paulo, na Vila Matilde. Olha só. E logo cedo a gente se mudou para o centro da cidade. E ali eu fui crescendo até que em 1986, dia 5 de setembro de 86, eu iniciei minha jornada no Kung Fu. Né? Então eu tinha na época 11 anos 86? de idade. 1986. Esses tempos atrás, o meu primeiro mestre, que inclusive hoje mora no Canadá, por algum motivo ele me mandou, olha assim, achei a sua inscrição do Kung Fu. Aí hoje eu tenho certeza, realmente, ele mandou a ficha lá, dia 5 de setembro de 1986. E segundo ele, eu sou um motivo de orgulho para ele, porque eu sou um case de sucesso, né? Aquela pessoa que saiu de uma situação que a gente vivia, né? Naquela época, década de 80 e tal, tudo era muito difícil, então eu saí de uma possibilidade de ir para qualquer caminho ruim para virar uma pessoa que estimula e inspira pessoas, né, através da arte marcial, no caso Kung Fu. Então esse ano tá fazendo 40 anos de Kung Fu? Em setembro, Eita. dia 5 de setembro, 40, vamos preparar uma festa aí. Que legal. Oh. Marcelo, então, bem novinho, 11 anos é praticamente uma criança. Sim. E o que te fez, assim, o que te encantou no Kung Fu? Porque as crianças na cidade, os meninos, eles buscam... o Kung Fu não é uma coisa normal, que se tem em qualquer lugar, que se tem acesso, que os meninos queiram. E o que foi que te encantou, assim? Olha, muitas coisas me chamavam a atenção na época. Primeiro, os filmes de ação que a gente via na sessão da tarde, de Chuck Norris, de Bruce Lee e tal. Uhum. Só que na época as informações elas não eram tão claras, então a gente não sabia, na verdade, nem o que estava fazendo. Eu entrei numa academia de Kung Fu, pensando que era Karatê, que eu achava que só existia Karatê. O nome era Karatê. E aí, depois de um mês ou dois, aí eu descobri que era Kung Fu, mas eu já estava treinando. Então as informações elas são muito... Entrou por engano. Entrei por engano, deu certo, eu achei mais legal ainda, né? Sim. Então, na verdade, o que me inspirou foram os filmes de ação, os filmes de luta. Naquela época a gente tinha muita inspiração através de filmes de ação e também para uma autodefesa. Então foi muito legal, foi muito interessante. O começo, as aulas eram assim, eu era acho que a única criança na academia, só tinham adultos. Era uma academia que ficava bem perto de casa e eu fui por convite de um vizinho. Tinha um vizinho, né, eram 3 irmãos que moravam do lado de casa, literalmente casa do lado. E aí eu vi eles indo pra academia com uniforme, eu falei, vocês estão indo? Não, estamos indo lutar Kung Fu e tal, uma academia ali. Aí eu fui junto. Eu achei legal, gostei, começamos a treinar lá. Aí foi assim que foi o começo. Que legal. E quando foi que você decidiu, assim, eu vou viver do esporte? Que essa chave virou na sua cabeça? Então, um pouco antes disso, o meu pai faleceu. E eu fiquei uns meses afastado da academia por falta de recurso financeiro, né? Porque a vida virou de cabeça para baixo. E aí, a minha mãe foi até a academia conversar com o mestre, na época, o nome dele, Dirceu Amaral Camargo, o mestre Amaral.
E aí ela falou, olha, a gente não tem condições, mas o menino gosta muito e tal. E ali eu ganhei a melhor lição da minha vida. Ele falou assim, ó, ok, eu consigo conceder um dia de treino para ele, todo domingo, por exemplo, que a academia abre aos domingos, e com uma troca, que ele venha aos finais de semana para limpar o ambiente, trabalhar pela academia, para ele ganhar o treino que ele está trabalhando. E ali, como eu não tinha meu pai, ele realmente foi a inspiração e ele foi uma referência masculina na minha vida, o meu pai. Aonde, por exemplo, naquele momento, sem pai, só com a minha mãe cuidando de 3 filhos, eu e mais 2 irmãs mais novas. Então, eu vendo que ela estava, né, se matando para poder manter a família, né? Tipo, quando ficou, né, casado com meu pai, ficou 14 anos, não trabalhava, meu pai não deixava trabalhar, de repente meu pai não estava mais. Sim. Minha mãe começou a trabalhar em casa de família, começou como faxineira, e eu ficava cuidando das minhas irmãs, e só que eu precisava desse treino e tal, e aí eu comecei, eu entrei nessa academia, aconteceu tudo isso, e no final das contas eu comecei a trabalhar na academia. Então, ajudava, limpava banheiro e tal, ganhava meu treino. Então, isso foi durante um bom tempo. Foi aí que eu comecei a ter aquilo como uma coisa tão natural, que eu achava e fazia tão bem para mim, que eu achava que, na verdade, todo mundo tinha que fazer Kung Fu. Eu achava estranho quando alguém não fazia alguma arte marcial, especialmente Kung Fu. Né? Porque é a sua referência, né? Você está crescendo, aí você imagina assim, cara, como que você não faz Kung Fu? É impressionante, porque é muito bom. Então eu via naquilo uma coisa assim que brilhava meus olhos e eu achava que quem não fazia aquilo não sabia o que estava perdendo. Sim. Foi ali que eu acho que eu me dediquei, né? E entrei de cabeça nisso, mesmo sem perceber. Então foi. Aí, e acabou depois indo Aí profissionalmente. foi uma consequência. Foi uma consequência. Dali... A gente tinha falado no início ali sobre Sifu. Cada arte marcial tem um nome pro mestre? Sim, no caso, por causa da questão da língua, né? No caso, o karatê é o sensei. Sensei. Porque é em japonês. No caso, Kung Fu é Sifu. Mas essa é uma pronúncia do sul da China, do cantonês. Se for em mandarim, a pronúncia da mesma palavra, ela muda. Então, vira Shifu. Shifu. Tem uma mudança fonética, mas devido ao mandarim ser um dialeto diferente do cantonês. Então, existem diferenças, né? Por exemplo, no número, na contagem, em cantonês é Yat, I, San, Sei, 1, 2, 3, 4. Em mandarim é I, San, I, San, Se. É um pouco diferente. Então, você vê que em cada arte marcial, o nome do professor, ele leva o nome daquela língua que eles falam. Da origem do país ou da região. E do significado que aquilo tem para, né? Tem para as pessoas, no caso do Kung Fu, como você tem uma estrutura familiar que vem do professor do pai até o filho. No Kung Fu você tem os mesmos sinônimos em relação a professor e aluno. Então, por exemplo, um professor, quando a gente fala Shifu ou Sifu, você está chamando de professor, mas você também está chamando de pai. Né? Aí você tem a esposa dele, que é a Simo. Aí você tem os alunos, os mais antigos, a gente chama de Sirin, que são alunos mais antigos, irmão mais velho. Os mais novos, Sidai, Simui, né? CJ para as mulheres, que é a aluna mais antiga, Simui para as alunas mais novas, Sidai ou Sirin, né? Então Sirin para alunos mais antigos, Sidai para alunos mais novos, e assim por diante. Tem toda uma nomenclatura. Tem. E como que você começou no mundo da competição? Gente, estamos falando aqui com um campeão brasileiro, vocês não estão entendendo. Campeão brasileiro, não. Um pouco mais. Um pouco mais? Campeão mundial. Eu fui campeão brasileiro 9 vezes na minha história como atleta. Fui campeão sul-americano, pan-americano, vice-campeão mundial em 2012 pela Seleção Brasileira de Kung Fu e campeão mundial de Kung Fu em 2014 pela Seleção Brasileira de Kung Fu. Gente, pela Seleção que Brasileira. Que honra. A gente está falando com um campeão aqui. E a gente fala assim, no Brasil, Marcelo e Roger, as pessoas veem muito os artistas da televisão ou cantores ou músicos, né? Como aquele espelho, né, as crianças e tudo mais, e é dado muita importância para essa área, e tem realmente importância. Mas nós também temos pessoas ligadas ao esporte, à ciência, tem muitos cientistas brasileiros fantásticos, né? Pessoal ligado à astronomia também, que estão se destacando, e é importante a gente
valorizar essas pessoas, porque o esporte, eu acredito, né? O esporte e a educação são os pilares. É o que vai, como você disse, tirar a criança de um ambiente onde ela poderia ir para qualquer caminho e levar ela para ter uma disciplina, uma consciência diferente. A arte marcial, ela é um instrumento de transformação. Cabe ao professor dar esse caminho, né? Orientar esse caminho, esse GPS, ser o GPS desse aluno. Então, eu costumo dizer que uma caneta, ela não faz nada sozinha, né? Quem segura a caneta que tem a intenção de escrever um poema, processar, ou pegar a caneta e furar o olho de alguém. Então, ela não faz nada. Então, o professor de arte marcial, ele é o guia desse aluno. Ele simplesmente, é que nem uma criança. Você está cuidando de uma criança e essa criança ela vai ter o crescimento dela, as escolhas dela baseada no que ela teve na base, né? Então, eu acredito que a responsabilidade de qualquer professor que educa, né? Qualquer professor de arte marcial, professor, né, pedagógico, né, de uma escola, ele tem um papel essencial, não é nem fundamental, é mais do que um fundamental, é essencial na vida e no futuro de uma pessoa. Eu falo isso por mim mesmo, né? Porque o meu professor, ele teve participação direta no que eu sou hoje, lá no passado. Por quê? Por várias circunstâncias. Eu perdi meu pai, não tinha uma referência masculina. Que idade tu tinha mesmo quando perdeu teu pai? Eu tinha 11 anos. 11 anos. Logo depois que meu pai... Idade do Pedro, né? Nosso filho. Logo depois que eu comecei o Kung Fu, meu pai veio a falecer. Então, respondendo também a Lely no começo, que ela me perguntou por que o Kung Fu, por que não outra atividade, já que o Kung Fu é tão pouco conhecido, eu realmente... Foi por um acaso. Foi um mero e maravilhoso acaso, porque eu fui pelos meus vizinhos. Mas hoje em dia você também consegue entender assim, que o que é o Kung Fu? O Kung Fu é uma coisa que você vê em filme, que você não consegue, assim, muitas vezes na sua família, quem é que praticou Kung Fu? É muito difícil você saber quem praticou Kung Fu na sua família, mas você conhece ele dos filmes. Sim. Então é uma coisa conhecida que não é muito praticada. Ao contrário do judô, que você nunca viu em filme, mas é praticado porque acho que toda a família, alguém da família já praticou judô na vida. Acaba sendo mais popular. É mais comum, é mais difundido, virou um esporte olímpico. No caso, o Kung Fu é um esporte amador. Não existe profissionalização no Kung Fu, né, nesse momento. Então, só fazer uma parte aqui agora, porque nós temos um paulistano, né? Paulistano, casado com gaúcha, que toma mate. Mas, meu Deus. Barbaridade, que honra. É minha. Aí vamos para a parte dos campeonatos e daí vamos chegar em Joinville, né? Que foi aí que você descobriu o chimarrão. Foi aí que eu descobri o chimarrão. A tua esposa é de onde? Que cidade Ela é de Joinville. Ela é de Joinville. Eu falei gaúcha, tá? Mas o pessoal fala do Paraná para baixo, é tudo gauchado. Mas veja bem, ela não é gaúcha de nascimento, mas ela era prenda no CTG. Pois é isso que eu tô falando. Porque lá tem o CTG. Tem vários CTGs fortes Joinville lá. é forte, né? Não, eu gosto de música gaúcha, a gente ouve música tradicional no carro e vamos que vamos. E dele é fandango. É um estado né? Não precisa nascer no Rio Grande. Nosso filho é gaúcho, nasceu na Bahia. Mas olha só, a questão é que eu acho que é tudo relacionado à cultura tradicionalista, ao que você honra. E eu acho que isso tem muito a ver com arte marcial. Uhum. Exatamente. Entendeu? Você vê muitas similaridades de valores na arte marcial, na cultura tradicionalista, seja ela qual for. Pode ser lá do Parintins, lá do Boi Bumbá, pode ser lá do Gaúcho. Mas eu vejo uma beleza na cultura gaúcha que ela é única no Brasil. Questão de respeito, a questão de como se apresentar, na questão das danças, da família, da cultura de agregar as pessoas. Muito também que vem, na minha opinião, né, do pouco que eu conheço da cultura, muito que vem também da Guerra Farroupilha, que vem dos valores da luta, da garra de ter conseguido conquistar, né, os seus direitos e sua liberdade, defender seus ideais acima de tudo. Então isso a gente vê muito no Kung Fu. O Kung Fu ele começou muito... A história do Kung Fu, se a gente sentar para conversar aqui... Vai alguns podcasts. Mas a gente vai falar hoje um pouquinho desse sistema que a gente ensina, desses mais de 300 ou 400 estilos que existem catalogados de Kung Fu no mundo. Uau. Uma arte marcial de quase 5 mil anos, né? E que eu tenho a honra de praticar já há muito tempo. Deixa eu contar uma passagem, assim. Eu acho que para ti eu comentei bem superficialmente. Eu nunca, assim, me imaginei muito
praticando uma arte marcial. Mesmo que já tive oportunidade, mas assim, que nem o nosso filho fez jiu-jitsu por algum tempo, 2 anos, uns 2 anos aproximadamente, aqui em Orlando já, né? Mas assim, eu não conseguia me imaginar eu fazendo esse tipo de arte marcial. 7 né? aninhos. Beleza, e algo assim que me abria um pouco os olhos era o karatê. Karatê era uma coisa assim legal, mas nunca me imaginei assim praticando taekwondo ou alguma coisa assim. Mas essa arte marcial que mais me atraiu desde a infância foi o Kung Fu. Por causa dos filmes, por causa das armas, né? Sim. Das ferramentas, né? Sim, a gente E tu sabe que na cidade que eu morava, lá no Rio Grande do Sul, na minha infância, existia o teatro mais antigo. Era o Teatro Municipal. Depois ele se transformou no Cinema Municipal, Cine Municipal. E ele praticamente só passava filmes de artes marciais. Que legal. Era um cinema antigo, velho, tudo bem Imagina assim, a sabe? gurizada assistindo aqueles filmes assim, uau. Olha, eu não E conheço... a gente não tinha outras coisas na infância. No domingo era ir no cinema, na matiné eu não conheço ninguém da minha faixa etária que nunca fez um nunchaku com cabo de vassoura. Sim, exato. Aquela corrente de cachorro. Correntinha de cachorro, Correntinha pedacinho de assim, né? cachorro, Isso, E 2 nunchaku, pedaços de cabo de vez em vassoura. quando ele voava assim na mão, assim. às Mas vezes, eu já dei na testa aquilo Sim. lá, cara, no cotovelo. Maravilhoso. A gente tinha, cara. A gente tinha acesso a ferramentas que hoje a gente não tem coragem de dar para nossos filhos, né? Uhum. O martelo, uns pregos desse tamanho. Sim. É Fazer bem carrinho assim. de rolimã, arma de A gente kung fu. chamava de chaco. Como é que é o nome? Nunchaku, é o Nunchaku. nome japonês. É uma arma que ela é oriunda das Filipinas. Olha e só. Ela nem é E a japonesa. gente acha que é do Kung Fu. E ela chinês. foi inserida no Kung Fu de uma maneira, assim, meio que acidental, vamos dizer assim. O Bruce Lee, ele achou interessante as armas. Essa arma, ela não é tradicional no Kung Fu, né? Tanto que no Foi Kung o Bruce Fu, Lee que trouxe ela, digamos assim. Isso, ele trouxe ela pra mídia, assim. E daí, como ela veio pra mídia nas mãos de um lutador de Kung Fu, Exímio lutador de Kung Fu. acho que a arma é do Kung Fu. Naturalmente você associa uma coisa a outra. É uma questão de associação. O nunchaku tradicional chinês, a gente primeiro chama ele de Yi Chie Quan, que Yi significa 2, Chie é corrente, Quan é bastão. Pra mim, Tchê é outra coisa, é uma coisa dos Tchê. gaúchos. Olha, vocês já viram que o Marcelo sabe falar, né? Essas línguas estranhas, línguas diferentes. Eu falo os nomes só. Continua. Você fala o chinês, Eu conheço um pouquinho de cantonês. 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 Né, eu consigo Que entender. é um dialeto. Que é um dialeto do sul da China, assim. E é da onde veio Esse sistema de o Kung Fu sistema que de Kung ensina. Fu, que é um dos quantos? Mas quase 300, 400 estilos de Kung Fu por baixo. Mas foi- catalogados. Catalogados. Coisas que a gente não conhece. sentindo que você chegou lá no sul, no Rio Grande do Sul, não, né? Não, Né? foi assim, eu era casado, eu tinha um relacionamento com uma menina e ela trabalhava com sistemas e ela acabou indo para a DataSul, que era uma empresa de software, líder da região sul ali do Brasil, e eu fui junto, fui meio que meio arrastado junto, né? E eu saí de casa com 17 anos, saí muito cedo de casa, com 20 eu já estava junto com ela e a gente foi para o Joinville. Lá eu entrei numa academia, num shopping. Era uma academia que era referência na cidade, então o pessoal da elite da cidade frequentava esse local. E eu fiquei pensando, como é que eu faço para ter aluno? Eu preciso ganhar dinheiro. Bom, aí eu tracei um plano. Para ser aluno, eu preciso ser conhecido. Para ser conhecido, eu vou trabalhar num lugar que as pessoas influentes da cidade, né, frequentam. Mas um pouco antes disso, para começar nas competições, eu comecei a competir mais ou menos lá por 1988, 89, quando eu tinha 2, 3 anos de Kung Fu. Não ganhava. 90, 91, 92, 93, 94, mas nem parabéns do meu professor. Aí eu tive uma ideia. Eu falei assim, porque nas competições de Kung Fu você tem várias categorias. Tem a categoria de luta, que é o boxe chinês, o sandá. E você tem a categoria de apresentação, que são as formas, né? A gente chama de taolu ou kati, mas no karatê conhecido como kata, que são as apresentações, que são com técnicas de mãos livres, com apresentação de armas. Então, aquilo, os árbitros avaliam alguns critérios, como base, fundamento, velocidade, equilíbrio, vários critérios, né, de base, de fundamentos, de performance, de resultado, e aí você tem a sua nota. E aí, eu fiz um curso de arbitragem, porque eu participava dessas categorias de apresentação e percebi que eu não ganhava.
né? O resultado era muito ruim, diferente do resultado do treino. O resultado do treino era muito alto, né, o treino era muito forte, o resultado não aparecia nas competições. Eu virei um árbitro, fiz um curso de arbitragem. Nada melhor do que o árbitro, saber o que o árbitro vê para eu saber o que eu preciso melhorar. Melhorar, exato. Nunca mais perdi um pódio. Resultado ruim para mim é terceiro colocado. Nunca mais perdi um pódio Olha sequer. só a dica aí, gente. Olhar o outro ponto. Se você é um atleta... Vale pra tudo, né? Se você é um atleta de tênis, se você é um atleta de praticamente, especificamente esportes individuais, conheça profundamente a regra do jogo. Esse é o segredo para você vencer. Salvo algum tipo de esporte que você tem que, por exemplo, um golfe, que não depende necessariamente do árbitro, mas depende necessariamente da sua condição técnica, então é treino. Né? Mas no caso do Kung Fu, ginástica olímpica, dança artística, toda essa parte cultural... Tem que trabalhar no fundamento que vai ser avaliado. Exatamente, entender a regra. E não necessariamente ser o melhor, mas saber usar a regra a seu favor. Então, o que eu fiz? Eu entendi a partir daquele ponto que eu treinava para ser o melhor. Mas você nunca vai ser o melhor. Não tem como. Mas você pode ser o melhor fazendo aquilo. Você pode saber fazer aquilo de uma maneira muito bem feita. Foi o que eu fiz. Quando eu cheguei em Joinville, eu já era atleta. E aí, o que eu fiz? Eu reacendi esse detalhe. Eu falei, cara, eu vou pegar uma coisa que eu sei fazer, que é competir. O futebol em Santa Catarina, todo mundo sabe que não é aquele primor, né? Então, de vez em quando tá na Série B, na Série A, na Série C, na Série D. Eu falei, bom, então eu tenho espaço. Porque você via no Jornal do Almoço, naquele jornal regional, né, da RBS TV na época, e a TV aberta na década de 90, que eu cheguei em Joinville em 95. Era tudo, né, na época. Era tudo, era jornal, era mídia impressa, era rádio, e era mídia televisiva. Eu falei, eu tenho que entrar no Jornal do Almoço, porque eles estão falando... Eu comecei a pegar assim, eles falam dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Eles falam de eventos regionais. Eles falam de eventos estaduais. Então, por que não? Eu tenho uma margem aí eu tenho acesso. Eles precisam de matéria. Uhum. O que eu fiz? Comecei a participar de competições. Comecei a aparecer. As pessoas que me viam na academia falando, você é o cara das espadas. Você é o cara... Começava a treinar comigo. Porque uma coisa no ser humano é interessante. Necessariamente ele não quer ser um campeão. Mas ele quer estar do lado de quem é vencedor. Uhum. Então, por exemplo, se eu tivesse hoje aqui a possibilidade de treinar boxe com o Mike Tyson, ou com uma pessoa que eu não conheço, eu ia para o Mike Tyson. Sim. Eu ia para jogar basquete, eu ia para o Jordan. Entendeu? Então, assim, poxa, eu sei que eu não tenho condições de ser um Michael Jordan, mas eu gostaria de ter a experiência de estar treinando com alguém que tem uma história vitoriosa. Ele é um case de sucesso. Sim. E aí, eu comecei a fazer nome na cidade. Nessa academia que eu trabalhei, eu comecei a ter muitos alunos. Comecei a ter facilidade de patrocínio para ir para eventos. Aí o patrocínio gerava mídia, resultado nos campeonatos. O campeonato gerava mídia gerava aluno. E eu comecei a crescer na cidade. Uma bola de neve. Foi uma bola de neve. Que é mais ou menos a ideia do que, assim, proporcionalmente o que eu estou tentando fazer aqui em Orlando. Então, mas eu vou explicar isso depois. Então nasceu lá, digamos assim. Nasceu lá essa estratégia que foi um pouco de caso pensado, com os resultados acontecendo conforme aquele estopim, né? Então foi virando uma bola de neve. E foi uma coisa que não sei se foi mérito meu, se foi bem pensado, se foi extremamente planejado, se foi uma coisa que eu pensei e deu certo. Que legal. Então não posso dizer. Mas é um comportamento e um pensamento empreendedor. Lógico. Né? Porque muitas pessoas que às vezes estão no mesmo caminho, têm as mesmas oportunidades, não conseguem desenvolver isso, não conseguem sair do lugar, ficam sempre no lugar de aluno, ou lugar de espectador, ou no lugar de... Né, e não desenvolve isso. Então, querendo ou não, há uma... Eu acho que há uma conjunção de coisas, né? Essa questão da consciência de você ter recebido esse download, essas ideias, essa luz. A questão de já ter o empreendedorismo, né? Na veia. Na veia, porque é uma atitude empreendedora, você ligar os pontos. E também a questão de você ter ido atrás para entender melhor, porque é muito importante. Às vezes as pessoas têm tudo, mas elas não investem no mínimo de conhecimento, de informação, para entender como é que funciona o jogo, como você falou, né? E falando em conhecimento, eu percebia na época que nenhum professor de arte marcial tinha conhecimento acadêmico. Eu falei, é aí que eu vou ganhar mais aluno. O nicho. Por quê? Porque quando você vai
treinar uma arte marcial, principalmente eu passei por isso, muitas pessoas da minha época passaram. Eu falo da minha época porque eu já tenho 50 anos. Então, é assim, a ideia é que... Gurizote. Tô começando. Flor da idade. Na flor da idade. Então, a ideia é assim, que eu fazia assim, 200, 300 polichinelos. Eu fazia não sei quantas mil flexões. Ah, por isso que tu fica forçando com a gente lá. Só um pouquinho. Calma que essa parte a gente já vai contar. Aí, o que acontece? Eu falei, tem um jeito diferente de fazer ter o mesmo resultado ou mais resultado sem a necessidade de tantas atividades. Que o professor de arte marcial entende é da modalidade dele, mas ele não entende da preparação física que envolve isso, principalmente na questão do Ocidente. Então, o aluno ele não vai entender que ele tem que fazer 200 mil repetições. Então, o que a gente tem que fazer? Eu fiz educação física, eu entrei numa faculdade de educação física para ter conhecimento anatômico, biomecânico, fisiológico, suficiente para receber alunos, crianças, adultos que querem ser atletas, ou terceira idade, melhor idade. Para a gente poder falar assim, eu posso fazer? Não, você pode começar com a idade que for. A gente vai fazer um programa de treino que vai respeitar o seu limite físico, ósseo, articular e muscular. E isso vai te liberar benefícios não só bioquímicos, como benefícios emocionais. Então, o resultado da endorfina, da adrenalina e dos sentimentos positivos que a pessoa desenvolve na arte marcial, além das técnicas respiratórias e energéticas, que a gente acredita muito nisso, elas são resultado direto de um bom treinamento. Mas esse bom treinamento passa pelo conhecimento científico de uma faculdade. Então, eu lembro que na época, eu falei, isso vai ser um grande diferencial, porque o professor de arte marcial, professor de dança é de dança, de educação física é de educação física. Eu falei, vou fazer educação física para trazer esse conhecimento para a minha modalidade. E aí ser respeitado, porque se é uma mãe ou um pai de aluno e chega, por exemplo, se você é um médico, e fala assim, e você é um ortopedista, e você me pergunta assim, faz uma pergunta técnica para mim sobre a atividade que o seu filho vai praticar comigo, e eu não souber responder, eu perco um aluno. E pior, eu perco a credibilidade, porque esse médico ele vai divulgar isso no meio dele. E o que aconteceu foi exatamente isso, só que positivamente. De forma positiva. Eu tinha muitos... Eles acabaram te vendendo bem. Eles vendiam o meu trabalho como recuperação ativa, e não como recuperação passiva. O que seria isso? Recuperação passiva. Tive uma lesão. Então, vai para casa, toma anti-inflamatório que vai passar. Recuperação ativa. Tive uma lesão. Daqui você vai para fisioterapia e você vai fazer esse tipo de trabalho no Kung Fu. Os médicos me prescreviam qual tipo de tratamento que aquele paciente podia e não podia fazer. Então, eles faziam a recuperação comigo. O que melhorou, aumentou mais ainda a minha credibilidade com os alunos. E aí eu comecei a perceber que mais professores de artes marciais, inclusive porque eu falava, cara, faz educação física, pelo amor de Deus. Ou fisioterapia, fique na área da saúde, você é um agente da saúde. Sim. Então isso foi outra coisa importante que eu percebi na hora e falei, eu preciso ter esse curso. Isso tudo lá em Joinville. E lá você conheceu... Conheci a Michele. Conheci a Michele e, na verdade, eu era personal trainer da irmã dela. E ela falava assim, ela gostava de mim, né? Hoje, minha cunhada, ela, eu vou te apresentar minha irmã. E falava. E, no final das contas, apresentou. E eu era personal de musculação da irmã dela. Eu trabalhava também como personal dela, da irmã dela e do marido dela. E aí eles me apresentaram a Michele, a gente se conheceu. E a gente está junto até hoje, desde 2002 a gente se conhece. 2002. Em 2011 a gente se casou, eu enganei ela por 9 anos. 2011 vocês 2011 nós nos casamos, Vamos fazer 15. Que beleza. A gente tá 13. Nós também. A gente também. Vamos fazer 15 anos esse ano. Então, 2011 nós casamos. E é uma vida, uma coincidência. E é uma vida que a gente já tá junto, desde 2002. Que legal, cara. Parceiros, assim, é muito legal. E como foi que vocês decidiram, vamos para Orlando? Olha, eu vou falar assim, a verdade assim é que a primeira vez que eu entrei no avião na minha vida foi para vir para São Francisco, na Califórnia, num campeonato internacional de Kung Fu, chamado International Chinese Martial Arts Championship, patrocinado por uma marca de tipo analgésico, tipo um gelol chinês, chama Tiger Balm, é o nome da empresa, nem sei se existe mais.
E é um campeonato gigantesco que acontecia lá em São Francisco, na Califórnia. E aí, nossa, juntou tanta emoção. Foi a primeira vez que eu entrei no avião na minha vida. Eu nunca, né, sempre vim de uma família muito humilde, assim. E aí foi um misto de coisas positivas. E aí eu cheguei... Que ano mais ou menos? 97. Ah, 97. Vão fazer 30 anos. 30 anos atrás. Aí Uau. eu entrei no avião, vim pra cá, cheguei em São Francisco e fiquei impressionado com a América. Falei assim, é aqui que eu quero viver. A nossa academia do Brasil, ela tinha um vínculo com essa academia da São Francisco. E o que eles faziam? Na época, a imigração, ela era muito mais suave, antes do 11 de setembro. Então, era basicamente chegar aqui, trabalhar, tinha todas as regras dos 6 meses de turista e tal, mas essa academia, ela fazia o quê? Ela tinha, com esse vínculo com a minha escola do Brasil, não a minha, né, mas a academia do meu professor lá no Brasil, eles escolhiam os melhores instrutores e traziam para cá. Como um intercâmbio. Ficavam 6 meses, alguns voltavam, alguns ficavam. E eu sempre tive, depois que eu voltei de São Francisco, eu falei, eu quero ir para América, eu quero ir para América. Eu quero de qualquer jeito, seja ele que for. Legal, ilegal, do que for. Eu queria saber, eu queria vir. E nunca fui escolhido para vir para cá. E aquilo me frustrou profundamente. Mas eu nunca paguei aquele sonho, ficou lá comigo. Aí veio academia, veio Joinville, veio um monte de coisas, as coisas foram acontecendo. Naturalmente, o sonho foi Mermando. foi adormecendo, mas sempre estava lá. E aí, eu comecei em 2011, eu tive de 2002 a 2010, eu preparei todo o terreno para montar minha própria academia em Joinville. Então, eu já estava dando aula num lugar meu, mas eu estava focado em fazer negócio. Então, eu larguei completamente as competições, larguei os treinos e ficava focado só em trabalho. Dava aula, trabalhava, estudava para poder potencializar o negócio. Foram 8 anos fazendo isso. E isso, naturalmente, cobrou um preço. Eu aumentei muito meu peso, tive muito estresse e tal. Em 2010 para 2011, a gente ia casar. Eu procurei um médico. Perto de 2011, assim, perto do casamento, e é um médico que é meu amigo até hoje, um endocrinologista fantástico, lá de Joinville, muito bom. E a gente fez um plano de treinamento, um plano de alimentação e um plano de medicação para auxiliar esse start. De 2011 para 2012 eu perdi quase 30 quilos, e aí eu voltei a competir em alto nível, fui para a China, ganhei o primeiro vice-campeonato no Mundial. Não satisfeito, quando eu vi, falei, cara, tô há 10 anos sempre parado. Vim para um campeonato tão importante, ganhei um segundo lugar, para mim já é ouro, mas não é o suficiente. É possível. Aí eu vi, um lado meu ficou satisfeito, mas o outro lado meu falou assim, opa, peraí, se deu para ganhar segundo sem treino, mais. eu posso mais. Aí eu lembro que eu tracei para mim que até o próximo campeonato, que a cada 2 anos eu ia treinar todo dia, seja sábado, domingo, feriado. Não tinha dia que eu descansava. Até o dia do campeonato. Fui lá para a China de novo, levei a Michele. E eu ganhei o campeonato. Aí, quando eu ganhei o campeonato, aí eu tirei um mês de férias. E aí, depois voltei continuei competindo em outros eventos. Mas isso foi o start para continuar. Aí, a academia estava muito estruturada e foi o start para começar a pensar de novo em vir para cá. Né? O que aconteceu? A gente estava com muitos alunos, eu estava com título e eu estava com uma condição financeira muito boa, fazia a gente vir para cá todos os anos como turista. A gente vinha e eu sempre falava, Michele, eu quero vir para cá. Michele, não, que eu sou muito ligado à minha família. Eu quero vir. Eu sempre falava. Eu, assim, o sonho e a Michele, pé no chão. Aí ela falava, não, eu não vou de qualquer jeito. Não existe essa possibilidade. E a gente vai, se for um dia, vai do jeito certo, mas a gente não vai. Eu falei, então tá bom. Né? Tipo, quem manda ali nessa hora, você não é mais faixa preta, né? E aí os anos foram passando, aí eu adormeci de vez o sonho. Em 2019 a gente teve a Isabela. E aí a Michele veio o Covid em 2020. E aí a Michele começou a seguir alguns no Instagram, alguns perfis de imigração, até que ela achou uma empresa de imigração, né? E aparentemente muito correta, tudo certinho. A gente, em 2021, fez uma reunião, em janeiro de 2021, que ela virou para mim e ela falou assim, eu quero dar um futuro melhor para nossa filha. Aí o bicho pegou, né? Aí eu perguntei para ela 3 vezes, geralmente eu tenho esse hábito, eu falei, você tem certeza? Tenho. Eu falei, olha,
tem certeza mesmo? A gente vai ficar longe da sua família. Não vou reavivar meu sonho aqui. À toa. Exato. Entendeu? Você não brinca comigo. Entendeu? Não, eu tenho. Pode ir lá conversar com ele. A gente conversou. Dr. Felipe Alexandre, da Alfa. E aí, ele olhou para mim e falou, cara, você consegue um visto chamado EB1A. Daí eu não sabia o que era isso. Ele falou, um visto super especial para cientistas, para artistas e tal. Um visto que 5% das pessoas conseguem. Eu falei, tá, mas o que eu faço não é olímpico, eu não tenho mais do que uma faculdade, não tenho nenhuma pós. Ele falou, não, o seu caso é 880. Ou você aposta no EB1A, porque você tem títulos e você tem como provar isso? Eu falei, tenho. Eu sempre fui muito metódico. Então, eu sempre tive tudo muito certinho, tudo organizado. Parece que a vida inteira eu me preparei para isso. Tanto que Olha a importância. depois que a gente fechou a reunião, fechei os valores, fiz o pagamento à vista, assim, para mim, você tem certeza que vai pagar à vista? Eu falei, isso é um investimento na minha vida. E eu penso o seguinte, mas ele falou, mesmo assim, Marcelo, pode dar errado. Eu falei, eu sei que pode dar errado. Mas é a mesma coisa de eu pegar um carro, não ter seguro e perder o carro. A gente começa de novo. E vai provar pra gente que não era pra ser. Agora, se for, tá pago. É um problema a menos que eu tenho. E aí o que acontece? A gente fez a reunião em janeiro. Em março, eles já tinham todos os materiais necessários, traduzidos, todas as comprovações de evento, carta de organizador de evento, diploma, certificado de competição, fotos no pódio. Eu tinha como comprovar de 10 itens que eram pedidos, eu precisava comprovar 3. E aí, abril, maio e junho, 3 meses, eles prepararam o processo, montaram da melhor maneira possível, mas deixaram as melhores evidências separadas. Porque diferente do Brasil, que você tem que apresentar tudo que você tem e não pode incluir nenhuma prova depois do processo antes de ter iniciado, aqui é diferente. Eles colocaram as piores evidências e das piores, 2 das 3 foram aprovadas. Deu um RFE, que é uma requisição de evidências, eles falaram, não, a gente quer saber mais alguns detalhes sobre... Aí eles tinham as boas. O porquê que você vai fazer a diferença aí. E aí entrou mais um case, mais um insight. Eu falei, Bah, olha só o paulistano aí. Ele falou assim, bah, entendeu, né? Entendeu? Bah é uma expressão que serve para muita coisa, sejam boas ou ruins. Então, sempre use o bah. Aí, eu pensei o seguinte, um guerreiro, quanto mais arma ele tem, mais munição ele tem, mais chance de voltar vivo da guerra ele tem. Entendeu? Então, eu vi que o nosso guerreiro, que era o meu advogado, era um excelente advogado, mas ele não sabia do mundo Kung Fu. Então eu falei, vem cá. Aí que eu me aproximei dele, a gente fez uma amizade muito forte que dura até hoje. Inclusive, eu sou parceiro dele na Alfa e hoje eu faço avaliação de possibilidades de pessoas que têm, como eu posso falar assim, elegibilidade para cada caso, e eu repasso para o jurídico dele. Eu olho assim, a pessoa, não, esse cara acho que tem, pego ele, capta levo informações, faço uma reunião com essa pessoa e passo para ele. Mas enfim, até lá o que eu pensei? Cara, eu vou passar o mundo do Kung Fu com os mínimos detalhes. Eu grudei na equipe de paralegal e advogados dele. E grudei, passava informações diárias, explicava e não sei o que, detalhe por detalhe. Resumindo, quando eles pediram a RFE, o próprio advogado deles, o Dr. Alberto na época... Já era faixa marrom. Não, ele chegou para mim e falou assim, ó, Marcelo, no Kung Fu, por um acaso... você já fez alguma apresentação pública? Eu falei, várias. Alguma relevante? Eu falei, 2012, eu fiz uma apresentação para 20 mil pessoas na Praça da Liberdade, no Ano Novo Chinês, que foi o Ano do Dragão. Eu fiz a apresentação de Kung Fu, Dança do Leão e Folclore Chinês, que o Kung Fu também faz parte. Não é só arte marcial, é folclore também. Sim. E aí ele falou, você tem como comprovar? Eu peguei toda a mídia, todos os links de mídia nacional, né? Então, rede nacional de TV... Hoje quase uma estatal, vamos dizer assim. Então, rede nacional, jornais, revistas, tudo que eu conseguia. Carta do organizador do evento, mas eu deixei claro. Eu falei, eu não era o protagonista do evento. Eu fiz parte do evento. Ele falou, você tem fotos que você está em cima do palco? Eu falei, tenho. Então tá. Quando você faz alguma apresentação, algumas contam alguma história, olha só que coincidência com o gauchismo, né? Com a cultura gaudéria. Sim, quando às vezes você faz uma técnica com uma arma, você faz uma expressão e você pode estar dizendo que aconteceu isso na tal época. Ah, então você vai me explicar isso e vai me mandar. Olha só, foi um insight
do próprio advogado. O quanto de Kung Fu ele já tinha de informação para ele ter tido essa ideia. Resumindo, das 3 que eu precisava comprovar, eu comprovei 5. Eu entrei como artista também, porque eu entrei como apresentador, né, uma apresentação folclórica. Então, foi mais do que eu precisava para ser aprovado no Green Card. Foi um Green Card aprovado na categoria EB1A, de forma consular, feita totalmente no Brasil, em apenas 8 meses. Uau. Então, e eu fui o primeiro atleta de Kung Fu da história a ter conseguido um Green Card por vias consulares. De uma maneira, do caminho 100% correto. Então, para mim, hoje é um motivo de honra. E aí eu falo, é porque eu era bom? Não. É porque eu fui o melhor do mundo? Tem muita gente. Na época, sempre teve muita gente melhor. Cara, você vai na China. Eu ganhei um campeonato da China, mas eu acho que eu estava iluminado. Acho que é que nem o cometa Halley, né? Daqui a 76 anos de novo vai acontecer um negócio desse parecido. Foi um dia que deu tudo certo. Mas normalmente não era para ter dado tudo certo. E tu já lembrou do cometa Halley porque foi no mesmo ano que tu começou. Exatamente, 86. 86, eu lembro disso. Então pensa assim, não foi porque eu era bom ou porque eu não era bom, foi porque eu sempre fui estratégico. Desde o curso de arbitragem que eu entendi que um árbitro tem que ver para você poder saber o que você precisa fazer para que você ganhe as melhores notas, eu sempre levei isso para Joinville. Olha, gente que tem capacidade, né, condição financeira, gente que é influente na cidade, gente que é famosa. Se as pessoas me verem do lado do famoso aqui, do influente da cidade, eu também vou estar nas cabeças. Estratégia ali. Aí, anos depois, estratégia na hora de montar a academia. Anos depois, estratégia na hora de montar o processo Green Card. Então, eu tento prestar atenção em todo o ambiente. Né? Eu acho que a arte marcial ela faz isso muito com a gente, bastante. Legal. Muito legal. E olha só, aqui observando, né, enquanto você fala, eu estava pensando, a gente fala para empreendedores, a gente fala para empresários, olha quanta coisa dentro da tua história no esporte traz para o empreendedorismo. Quantas lições que a gente pode ter dentro desse ambiente de empreendedorismo. Aqui a gente recebe os nossos clientes, os nossos parceiros, para contar um pouco da sua história, para que as pessoas possam conhecer quem são as pessoas por trás das marcas que aparecem na OnTV, né? E entendendo isso tudo, a gente vê a importância, independente do que a pessoa vai fazer, a importância de ter estratégia, a importância de entender o jogo. Essa frase ficou na minha cabeça, né? Você falou na questão que você aprendeu, foi árbitro, para aprender as regras e tudo mais, para entender o jogo, né? Pra saber onde tu pode melhorar. Exatamente. Dentro do empreendedorismo, dentro da visão empresarial, é assim que funciona também. Exato. Se a gente não entende o jogo, a gente não consegue entrar no jogo e fazer um bom resultado, jogo. né? Ter um bom resultado. Até o fato de ter sido árbitro entrou no processo de Green Card, porque eles entenderam que eu analisava pessoas do mesmo nível técnico que eu, fazendo, então, a diferença, né? Fazendo o país ter atletas de alto nível através do meu trabalho como árbitro. Como diretor técnico de federação, por quase 20 anos, eu fui diretor técnico da Federação Catarinense de Kung Fu, de estilos tradicionais. Ministrava cursos. Eu passei a ministrar curso de arbitragem, né, para ensinar os atletas. Eu dava o curso de arbitragem para atletas. Então, eu comecei a passar todo o que deu certo para mim. Sim. Então, eu dava o curso de arbitragem gratuito para os atletas, para eles entenderem o jogo, para que eu pudesse treiná-los. E a seleção catarinense sempre pegou segundo lugar geral em número de atletas. Não dava para a gente ganhar primeiro, porque a gente entende, para quem não sabe, o Kung Fu está concentrado, na sua maior parte, no estado de São Paulo. Agora, outros estados disputavam quem era o segundo lugar no Brasil, em geral, nos campeonatos brasileiros. A quantidade de atletas, e não só a qualidade, mas a quantidade de atletas fazia que ficasse quase impossível a gente alcançar São Paulo. Mas no nosso quadro de medalhas, eu treinava os atletas e ainda competia para dar o exemplo. Então eu ganhava campeonato, a gente fazia um número de medalhas muito bom e sempre foi o segundo colocado geral nos campeonatos nacionais, até eu ter saído da Federação Catarinense. Aí coloquei meu instrutor, parte do meu time lá de Joinville, ficou cuidando dessa área. Hoje ele é vice-presidente da federação e a gente, daqui de longe, eu fico dando suporte para eles. Que bacana. Eu acho legal. E aí, sim, eu montei minha escola em Joinville, eu vendi, eu fiz um trespasse comercial, então eu passei o ponto, carteira de clientes,
e a estrutura física da escola para o meu instrutor-chefe. Ele comprou, mas eu mantive a marca. A marca é uma marca registrada no INPI, lá no Brasil, e ela tem hoje ela está registrada sob meu nome. Então, hoje eu tenho essa marca, chama TKA, Traditional Kung Fu Academy. E é uma marca que a gente espera que ela seja cada vez mais próspera. Hoje a nossa academia ela é uma referência no sul do Brasil, é uma das maiores academias do sul, a maior de Santa Catarina. E não só a maior em estrutura física, mas a gente tem certeza que o trabalho que a gente faz lá é muito cuidadoso, a gente tem muito carinho com os alunos, então é um trabalho que a gente mistura o comercial profissional com a identidade tradicional do Kung Fu, sem perder a sua essência. E eu falo muito de essência porque, para as pessoas que confundem fundamento com essência, fundamental, eu passo geralmente nos cursos de instrução, porque a gente tem curso para instrutor, o instrutor ele não vira um instrutor da noite para o dia lá, ele leva 3 anos para ele se formar, para ele ficar profissional nessa modalidade, né, profissional. Esse aluno, esse futuro instrutor, ele tem que entender que muitas coisas na vida são fundamentais. Por exemplo, roupa. Roupa é uma coisa fundamental. Mas em determinados lugares do mundo você até consegue viver sem. Água é essencial. Então, sem água você não vive. Então, eu costumo dizer para eles que no treinamento, que eles têm que ser essenciais na vida de um aluno. Não só fundamentais. Essa é a diferença. Eles têm que ser essenciais. Eles têm que ser acessíveis sem ser disponíveis, né? Ser disponível sem ser acessível demais. Então, você tem que estar à disposição do aluno o tempo inteiro, não a ponto de você trazer ele para tua casa, mas ele tem que se sentir seguro. Ele tem que sentir que quando ele vai para a academia, ele não vai ter uma lesão, ou ele vai estar sendo assistido o tempo inteiro, ele vai ter um cuidado, vai ter sempre um instrutor para cada grupo de alunos. Então, todo esse cuidado, todos esses detalhes eu chamo de essenciais. E agora o trabalho da TKA aqui nos Estados Unidos. Iniciando aqui também, né? Então, a gente... E aí que a gente se conectou, né? Isso. Antes eu estava comentando, né, sobre a coisa de infância, da ligação com a arte marcial. Então, assim, eu tinha comentado, né, que nessa minha infância, pré-adolescência, digamos assim, o que mais ficava no sonho de, quem sabe, um dia, se eu tivesse possibilidade, que nem tu falou do Chaco, né? Quem nunca fez com cabo de vassoura, né? Daí tava me recordando. Então, assim, sempre foi um sonho utópico, digamos assim, na minha cabeça, né? E agora a Lely te conheceu num evento que tu foi fazer uma apresentação de mulheres. Aí a Lely chega em casa. Tu sabe quem é que eu conheci? Professor de Kung Fu. E sabe onde é que ele mora? No nosso condomínio. Ah, só o que faltava, né? Nada é por acaso. Nada é por acaso, cara. Aí você vê. E assim, daí eu me vejo agora, com a idade que eu tô, realizando um sonho de infância. Então, e isso que eu acho que foi a importância de eu ter feito educação física lá no passado. Porque talvez hoje eu fosse intransigente e falasse assim, não é para você. Mas, cara, você vai na China, você vê, as pessoas não usam dador, não usam muleta, não usam bengala. Não andam com aqueles carrinhos no Walmart que nem aqui, meu Deus. Não existe fila prioritária. Não existe. Eu fui para várias cidades na China. Eu fui para Pequim, eu fui para Zhengzhou, eu fui para Dongfang, eu fui para Qingdao, Nanjing, Jihuashan. Eu conheço várias cidades lá. E eu nunca vi, desde cidades pequenas até a capital. A cidade pequena lá tem 10 milhões de habitantes, tá? É um negócio surreal. Até a capital. Na capital de Pequim, eu não consegui ver. Eu fui ver pessoas obesas em Pequim. O restante da China, todo mundo fininho, magrinho, com saúde. Final da tarde, 6 da tarde, todo mundo treinando tai chi ou Kung Fu em praças públicas ou nas esquinas das vias. Às vezes você está numa cidade grande, quer dizer, cidade pequena deles, mas para nós é gigante. E aí você vê na esquina, uma esquina tem uma calçada enorme, assim, bem numa esquina de uma avenida principal. O pessoal treinando. As pessoas colocam cadeira de massagem e fazem massagem nas outras. Aí tem um pessoal que bota uma caixinha de música, eles ficam dançando em grupo, sabe? Tipo, dancinha de idosos, assim. Aí você olha para outro canto e é uma esquina grande, viu? Para caber tudo isso, realmente é um lugar grande. Aí outro pessoal treinando tai chi, outro pessoal treinando arte marcial, kung fu. Tai Chi é o mesmo que Tai Chi Chuan? Tai Chi Chuan. O Tai Chi é uma modalidade do Kung Fu que nós chamamos de arte marcial interna. O Kung Fu é uma arte marcial externa. Então é a mesma coisa. Então tudo que você faz no Tai Chi, que o Tai Chi muitas vezes
ele é desenvolvido de uma maneira muito medicinal. Mas o Tai Chi é uma arte marcial. É uma arte marcial que se você fizer todos aqueles movimentos que eles fazem de leve, com alta performance, com velocidade e com potência, você tem uma arte marcial de autodefesa muito eficiente. Marcelo, e como que é para você hoje aqui, tá vivendo em Orlando e tá conseguindo desenvolver o teu trabalho em Orlando? Que a gente sabe que muitas pessoas vêm para cá e nem sempre conseguem estar fazendo o que faziam no Brasil, né? Você ainda tá, assim, construindo algo aqui, né? E especialmente porque você também está entrando numa comunidade brasileira que a gente falando claro aqui, né? As pessoas nunca tiveram acesso, talvez, ao Kung Fu no Brasil, não têm conhecimento do que é o Kung Fu. Então, há um trabalho meio que educativo para as pessoas entenderem o que é o Kung Fu e para também trazer isso para as pessoas verem, como foi para mim lá no evento. A gente teve um evento e eu falei, nossa, isso é muito legal. Trabalha tudo, trabalha respiração, trabalha energia, adoro, né? E a Lely, mesmo todo esse tempo que a gente viveu junto, eu acho que ela nem sabia que era um sonho meu. Não sabia, nunca de, me falou. De arte. Nunca me falou. Porque era uma E coisa olha tão só que legal. era uma coisa tão irreal, digamos Muitos assim. homens e mulheres também têm alguns sonhos de infância, de criança, de adolescente. Alguns sonhos do que gostaria de fazer. Uma dança, uma luta, um kung fu, qualquer coisa, qualquer atividade. E aí, depois de uma certa fase da vida, 40, 50, 60, acha que não dá mais para fazer, porque agora eu já estou velho, porque agora eu já não tenho mais idade, agora eu estou trabalhando, agora eu tenho que trabalhar. E no momento de folga, fica parado, não faz nada, sedentários. E é possível a pessoa se dar esse presente. Olha como é satisfatório. A gente está fazendo em família, gente. Agora vamos para essa parte. O Marcelo é o nosso Sifu. Então, a gente faz esse Kung Fu em família. Era para começar o Pedro. Aí foi eu e o Pedro. Aí eu falei pro Roger, amor, tu precisa fazer o teu sonho. É você que tem esse sonho. Mas com o chute forte que ela tem, eu falei, não posso deixar de convidar ela, né? Meu Deus do céu, o chute que é uma patada. Roger, toma cuidado, que esse chute é forte. Eu tenho que O ficar braço me esquivando não é forte, toda hora. mas a perna é forte. Olha, então, assim, bem respondendo o que você falou, o começo, quando a gente é imigrante, vocês sabem disso, eu tô só há 3 anos aqui, a gente tem que morrer para nascer de novo. Acho Exato. que é a frase mais forte, emblemática que a gente aprende aqui na prática. Então, mesmo assim, legalmente aqui eu já fiz de tudo, até começar a dar certo. Trabalhei em restaurante, trabalhei em obra. Hoje eu tive a possibilidade de validar o meu diploma de educador físico. Olha só a importância lá de trás, né? Hoje eu trabalho dou aula numa escola. Fantástico. Então, agora, depois de 3 anos, né, principalmente para as pessoas que estão aqui, né, então deixa eu até dar um recado. Não é tão fácil quanto parece, mas é muito, muito gratificante. Vale cada segundo. Eu faria isso 10 mil vezes na minha vida. Se tivesse que repetir, eu faria muitas vezes. Mas, assim, basicamente, a gente tem que entender o que está acontecendo, deixar o ego de lado, porque lá eu era alguém e tinha alguma coisa. Aqui é uma cidade muito maior. Aqui você tem que ter consciência que até você conseguir o que você conseguiu no Brasil, você tem que deixar meio que o passado para trás, olhar para o para-brisa, esquecer um pouco o retrovisor. Mas nunca esquecer o que tu colocou pra dentro. Né? Exatamente. É uma você construção. trazer Tem essa gente- experiência. Tem gente que pensa, tem que nascer de novo, tem que esquecer o passado. Muitas pessoas confundem isso, acham que tem que esquecer o que eu era, o que eu fiz, Deixa o que pra eu trás. aprendi. Não. Não. Esquece, de repente, o teu lado profissional, digamos assim. Isso. Aqui tu vai Aqui começar a gente de tem novo. que se reinventar. Então, por exemplo, eu nunca quis trabalhar em escola. Aqui eu vi que era uma oportunidade muito boa, porque o meu mercado, meus clientes estão dentro das Então, escolas. das escolas? Sim. Então eu faço a minha propaganda para trazer para o meu estúdio. Montei um estúdio na minha própria casa, até a gente poder ter a nossa sede própria. Então lá, Mas quando tu tiver sede própria, mantém ali, porque para nós é fácil. A gente vai a pé. eu acredito que a gente vai manter aquele espaço para sempre. Aquele espaço não pode ser fechado. Nem que eu atenda aulas privadas. Ó, eu vou atender aula particular no meu estúdio, vou atender coletivo na academia. E tem também um projeto que eu já estou instalando aqui de after school nas escolas. E aí aquela história. Como divulgar o Kung Fu para quem não conhece? É uma questão de venda. E aí a gente fala sobre empreendedorismo e marketing. Por exemplo, se eu chego numa escola que não conhece nada sobre arte marcial e falo, eu quero ensinar Kung Fu para os alunos, eu corro o risco da diretora interpretar, principalmente se for americanos,
que eu vou deixar a escola mais agressiva, mais violenta, com maior índice de agressões, brigas e, né, problemas. E então a gente tem que vender e usando as palavras certas. Quais são os resultados positivos que uma arte marcial boa, tradicional e principalmente bem orientada, porque o professor é muito importante nessa hora, quais são os benefícios que ela traz? Anti-bullying, autoconfiança, respeito, disciplina. Então eu pego isso aqui, esses Empacota resultados, isso e esse resultado vira o título. Eu chego para a diretoria de uma escola, porque eu quero apresentar meu trabalho e falo assim, eu tenho aulas de... Eu não falei em defesa pessoal. Eu tenho um programa de after school anti-bullying, não sei o que, através da defesa pessoal. Deixa a defesa pessoal lá por baixo. Quando a pessoa, o professor, o diretor de uma escola, ele anti-bullying, respeito, disciplina, foco, melhora de resultado, etc e tal, ele já compra a ideia. Então, isso eu desenvolvi com o tempo no Kung Fu, atendendo as pessoas. Eu lembro que esse meu mestre lá da Califórnia, ele sempre falava assim, ó, quando eu cheguei da China, de Hong Kong, e fui para os Estados Unidos, eu tive que aprender a falar inglês. E quando eu montei minha primeira academia, eu tive a orientação de um professor de taekwondo, que ele fala, trate as pessoas olhando nos olhos dela e chamando ela pelo nome. Eu não sabia falar inglês direito, então o que eu fazia? Eu escrevia, ele me falando, né? Escrevia o nome da pessoa, botava embaixo do balcão, olhava para o balcão, olhava para a pessoa e falava, chamava o nome dela. Isso valorizava a pessoa. Então, eu tenho o hábito de chamar todos os alunos pelo nome desde que eu conheço. Converso, e assim, isso cria uma conexão. A pessoa se sente valorizada, se sente feliz. Então, eu tento desenvolver percepção, né? Então, eu sempre desenvolvi isso. Por exemplo, Roger, eu vou conversar com ele lá no Brasil, ou aqui. Então, na minha academia, ele for atender. Eu percebi que é o sonho dele de criança do Kung Fu. Então, eu vou falar da infância, vou falar dos benefícios, vou falar das técnicas, vou falar do Kung Fu, mas eu vou focar aquilo que ele sente para iniciar o Kung Fu, que ele precisa. A Lely, vou falar do Kung Fu, mas eu vou enfatizar parte energética, cultural, entendeu? Dança do leão, dragão, ano novo chinês, Pegou a música. comunicação de cada um aí, né? Eu tento perceber, esse aqui é atleta. Eu vou falar do Kung Fu, eu vou enfatizar a parte de competições. Esse aqui é lutador, é defesa pessoal, ou não, uma pessoa que, por exemplo, o Pedrinho, né? A gente tem o Pedrinho, o que ele precisava mais era acreditar nele. Se esse menino, se ele tiver autoestima, se ele acreditar que ele pode, ele vai ficar no Kung Fu. Então foi ali, então não é você não precisa mentir, você precisa conhecer profundamente aquilo que você vende, aquilo que você domina. E focar naquilo que está sendo valorizado, digamos assim, por cada pessoa. O meu aluno, esse meu mestre da Califórnia, deixa eu até falar o nome dele, mestre Tatman Wong. O mestre Wong falava sempre o seguinte, principalmente na década de 90, né, que a mídia televisiva era muito forte. Mesmo assim, hoje a gente pode trazer para a rede social. Ele falava assim, uma propaganda, ela dura 30 segundos, ela entra na tua casa, ela não te pede licença e ela te vende. Por quê? Quando um aluno vem até a tua academia, você não consegue fazer ele fazer uma aula cortesia em 5 minutos. Você é um incompetente. E é verdade. Pode ser duro o que ele está falando, mas é verdade. Sim. A propaganda vai na tua casa, não te pede licença e te vende. Um aluno vem até a tua escola, e você não consegue fazer ele fazer uma aula cortesia, ele já está interessado, ele veio até você. Então, nessa hora, a gente tem que... O que esse cliente deseja? Como se fala hoje, já é uma lead quente, né? Exatamente, ele já veio até ti. Então, quer dizer, você vai ouvir o cara e vai falar assim, tá, beleza. O que você busca? Eu busco isso e tal, que eu já apanhei. Beleza, vou falar da defesa pessoal. Pronto, o cara já me deu o que eu preciso. Sim. Então, agora, se de repente, de tudo que ele falar, eu não tenho nada para oferecer a ele, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Kung Fu, nem sua grande parte, você não desenvolve luta no solo. O jiu-jitsu é supremo nisso. É superior em qualquer arte marcial, porque é solo. Então, o que a gente tem que entender? Olha, Roger, infelizmente, eu não tenho o que eu possa te oferecer aqui na escola. Eu tenho o Kung Fu, que vai trabalhar dessa forma. Eu posso alcançar os seus objetivos através disso, mas é isso que você busca? Não. Então, vou te indicar uma pessoa aqui do jiu-jitsu que é top, vai em tal lugar. E eu acho que isso é ética. Sim. E aí eu ganho esse aluno, porque esse cara vai trazer mais alunos, ele vai falar do Kung Fu para outras pessoas.
eu não vou fazer um trabalho que vai ser destrutivo para as outras escolas de artes marciais. Esse próprio aluno vai falar com alguém que vai dizer, mas eu não quero ficar me embolando. Tem gente que fala isso. Vai vir para cá. Eu não quero ficar me embolando com ninguém Mas suando claro. e crescendo a orelha. Sim. Tem gente que vai falar isso e falam. Cada um é pro seu... Cada macaco no seu galho, né? Quando o Pedro descobriu que sempre machucava um pouco a orelha, todas as pessoas que lutam jiu-jitsu machucam a orelha, ele não queria mais. Ele falou, não quero estragar minha orelha. Eu falei, gente... E também ele se sentia assim, nessa luta. Do contato físico ele tava, excessivo. Ele tava meio... incomodado. Eu não vou querer que ele faça uma coisa contra a vontade. Foi. Só que daí Foi aí que ele quando parou, pintou o né? Kung Fu ali, e a gente fez aquela primeira aula experimental, agora tu vai ter que aguentar a Kung Fu Family por um bom E o que eu tempo. tenho pra dizer assim, o Kung Fu é uma arte, é lindo, é lindo. Quando a gente começa a entender mais a questão cultural do Kung Fu, é lindo demais. A gente já tá delícia. querendo ir lá pra China, lá pra, como que é, lá no sul da China. E olha só, a gente tem alguns projetos, né? Então, eu tô com uma camiseta aqui que chama International Cholei Fat Alliance, que é uma associação, uma organização que junto com alguns mestres de Kung Fu no Brasil estamos fundando. E o que ela se trata? A nossa visão é ser uma organização internacional que possa auxiliar outras academias, pessoas que precisam de auxílio profissional, técnico ou até administrativo, para que a gente possa ter um grupo, como se fosse um grupo de networking, um grupo onde as pessoas conseguem, a gente vai ajudar essas escolas, essas academias, que sejam de qualquer lugar do Brasil ou daqui dos Estados Unidos, porque a gente vê que as pessoas não são profissionais, elas são professores. Sim. E o professor e o profissional são duas coisas diferentes. O professor é aquele que trabalha de dia e à noite ele dá sua aula. O profissional é aquele que vive daquilo. E ele sabe ter mais pessoas na academia dele, precisa saber como que ele vai captar mais clientes, qual a maneira, qual a fórmula, qual o caminho. Então, isso também estou desenvolvendo aqui, porque, afinal, você fazer isso no Brasil, aqui a gente está aprendendo. Sim. Mas, falando esse negócio sobre China, uma das coisas que a gente tem interesse, por exemplo, todo ano tem um campeonato internacional aqui em Orlando. Um campeonato internacional de Kung Fu que acontece há quase 30 anos em Orlando. Então, o que a gente vai fazer? Reunir escolas do Brasil, trazer essas pessoas para os Estados Unidos para primeiro competir nesse evento. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu tenho contatos na China, onde a gente pode reunir um grupo de pessoas e falar assim, vamos fazer um turismo na China, um turismo, que tipo de turismo marcial? A gente vai visitar templos, vamos visitar escolas tradicionais de Kung Fu, vamos visitar... E aí a gente tem até, inclusive, uma outra fonte de receita para poder trabalhar com Começou a brilhar o olho já. os nossos alunos. Você bota o nosso nome na lista. Entendeu? Então, assim, qual que é a ideia? A ideia é que quanto mais pessoas a gente tiver no grupo, mais barato fica para todo mundo. Então, é um outro tipo de negócio que já começamos a fomentar. Essa é uma grande tendência, porque as pessoas estão buscando mais experiência em tudo que elas vão fazer. Inclusive, como você citou, né? Assim, a gente fala muito para meio empresarial, a gente fala muito do comércio, do empresário, do empreendedor. E esse tipo de atividade e de experiência traz algumas coisas para a gente que as pessoas... A gente foi ensinado a desassociar. Que uma coisa separada da outra. Não, tá tudo junto. Se você tá com a tua mente bem trabalhada, né? Se você tá trabalhando a sua mente, trabalhando o seu corpo, todo o resto funciona melhor. Se você faz uma experiência imersiva numa cultura assim, é tanta coisa que vem de informações novas, diferentes, porque existem caminhos, né, do nosso cérebro, caminhos cerebrais, assim, que são ativados por meio de experiências diferenciadas, como uma viagem, por exemplo, que no teu dia a dia você não iria acessar aquele lugar, você não ia ter aquelas ideias, aqueles insights, conhecer culturas novas, falar com pessoas diferentes, abre um leque na cabeça. Sim. Cheiro, comida, experiência, tato. Tudo isso é muito importante para nós, como empreendedores, a gente ter a mente aberta para isso. O mundo está mudando e as pessoas querem mais experiência. E eu acho que esse projeto que já deu certo, já está acontecendo,
Não vamos entrar nesse médio, porque eu vou começar a falar de uma forma holística. Aí é mais um podcast. Mas já está acontecendo, né? No outro plano, é só agora acessar a frequência. É o futuro. É isso. É o futuro. E a gente está lá junto, hein? Com certeza. Olha, quantas pessoas não têm interesse em conhecer, por exemplo, o Templo Shaolin? Eu tive essa honra. Levei a Michelle. A Michelle, como não é do mundo do Kung Fu, a minha esposa, eu olhava assim como se, pô, que legal, que bonito aqui. Mas eu falei, Michelle, você não tem noção aonde você está. Você está no Vaticano pro católico. Você está em Meca pro muçulmano. Isso aqui é o Templo Shaolin, é onde o Kung Fu explodiu. Então, assim, foi divulgado pro mundo inteiro. Foi através desse lugar, desse portão que você está vendo aqui. Desses monges que você está vendo treinar. E, sabe, é uma experiência única. E eu falei, por que não a gente pegar essa experiência e transformar ela num negócio, num case de negócio? Vamos fazer lá, né, escolas, pessoas que têm interesse, alunos ou pessoas que não praticam, que de repente amanhã elas vão praticar. Sim. Vamos fazer um tour na China, que a gente vai fazer? Conhecer a escola de Kung Fu. Ou pessoas que sempre tiveram essa vontade, mas não sabem nem por onde começar para acessar esses A gente tá lugares. aqui. Conecta tudo. Perfeito. É sobre isso, porque é que nem eu estava te falando. As pessoas às vezes podem pensar que nem tu estava falando antes, Lely. É tarde para fazer isso, é tarde para fazer aquilo. Eu já tô com mais de 40, mais de 50. Tudo mental. Gente, eu pensava de uma forma utópica na minha infância, na minha pré-adolescência em relação ao Kung Fu. Hoje eu tô com 54 anos e tô começando. Tá realizando um sonho. Exato. De infância. Eu nem sei se era assim um sonho, mas era assim aonde eu mais... Era uma vontade. Onde eu mais... minha cabeça se voltava de forma positiva para uma arte marcial, era isso. Isso, entendeu? Então, assim, aonde eu poderia me enxergar, digamos assim, me visualizar, seria no Kung Fu, mas eu achava que... Porque não tem uma oferta tão grande que nem outras artes marciais. Ainda mais lá, né? Ainda mais nós lá no interior da Bahia, interior do Rio Grande do Sul na época, né? E depois... Então, assim, aí a gente fase adulta. Não é uma coisa pra mim, não é uma coisa que eu vou... eu não sou do esporte, né, nem da arte marcial. A gente... E outra, eu sei que tem... A grande maioria das pessoas, de repente, pensam como eu pensava e agora estão começando a fazer. Eu já tô pensando, Marcelo, daqui a pouco tem uma categoria sênior das senhoras de 60 anos, daí eu me preparo até os 60 e daí lá nos 60 eu vou estar lá, ó. Não se preocupe, vai competir. Se você quiser, muito antes, viu? Meu amigo, a gente sabe que o assunto ele dá vários podcasts, né? Mas eu quero que tu deixe as tuas palavras para a gente finalizar esse episódio. Quero que tu faça o convite para as pessoas conhecerem esse trabalho magnífico que tu está fazendo 40 anos, né? Esse ano, e em cima disso não começou ontem, não virou história construída. Não virou faixa preta ontem. A gente já sabe que tem várias faixas e tem várias categorias dentro somente da faixa preta, né? Sim. Então assim, a gente sabe que tu não é de ontem que tu começou e eu sei que tem um futuro brilhante nos Estados Unidos e pode contar conosco como pessoas, pode contar conosco como alunos, pode contar conosco como divulgadores dessa arte e do teu trabalho e pode contar conosco também como empresa para fazer a publicidade do teu business. Eu agradeço muito o convite, agradeço demais a Deus por poder ter conhecido vocês através da Lely, do evento de defesa pessoal para mulheres. Para mim é uma honra conhecer pessoas tão do bem, assim, e poder fazer parte dessa parceria, né? Poder anunciar hoje na OnTV, então ser convidado para o podcast, eu acho que é incrível, para mim não tem palavras, né? Eu agradeço demais, faço convite para que todos participem, conheçam o nosso estúdio, conheçam o nosso espaço. Eu consigo trabalhar na casa das pessoas? Eu consigo, mas é a mesma coisa, né? Eu até brinco, é a mesma coisa do Mickey atender você na tua casa. É diferente da experiência que você vai ter indo para Disney. Então é por esse motivo que a gente montou um espaço que é pequeno, mas é um espaço agradável, um espaço temático, especial. Sabe aquele espaço que inspira Kung Fu, que cheira Kung Fu, tem um cheirinho do incenso, tem um espaço bonitinho. Então tudo muito organizado, com os programas de treinamento. Hoje é só um estúdio, mas toda a estrutura de desse tempo todo de prática de Kung Fu, de empresa,
tá tudo ali, né? Através desse negócio que deu certo em Joinville, dessa história inteira, tá ali no estúdio. A metodologia você trouxe junto, né? A metodologia eu E trouxe. todas essas informações a gente vai deixar na descrição, até o link para vocês conseguirem acessar o Marcelo, o Instagram e tudo mais. A gente deixa na descrição para que todos possam também ter acesso, conhecer um pouquinho mais, né, do trabalho. Não, eu agradeço, e se tiver a possibilidade de deixar meu número de telefone, eu peço para que as pessoas entrem em contato comigo através do WhatsApp ou de SMS. Por quê? Porque durante o dia é muito corrido, não consigo atender o telefone durante o dia, por causa da escola, da aula na escola, por enquanto. Mas recebendo mensagem, WhatsApp, eu já consigo organizar e responder o mais prontamente possível. Mando todo o meu currículo, toda a minha história, mando alguns vídeos, se a pessoa tiver interesse em ver. O que pode ser feito, como que é. Porque às vezes a pessoa, independente da classe social, a pessoa às vezes ela vem aqui, né, tem uma classe social muito alta, ela chega aqui sem absolutamente conhecimento disso. É mais fácil, às vezes, uma pessoa mais humilde saber o que é arte marcial do que uma pessoa né, que chegou aqui e está precisando encontrar esse mundo. Às vezes a pessoa não se encontrou ainda numa atividade física. Verdade. E ela serve para aquilo que você busca. Uma atividade física, uma atividade marcial, uma atividade anti-estresse. Aquilo que você busca a gente vai alcançar através de uma pedagogia correta. Obrigado. Muito bom. Marcelo, Sifu, obrigado. Obrigado. Obrigada. É isso aí. Gente, e para você que está assistindo aqui até o final, não esquece, deixa teu like, isso nos ajuda muito. Se inscreve no canal, ativa o sininho que assim você é notificado. A cada novo episódio você vai ser informado, tá bom? Nos ajuda se inscrevendo no canal. A gente sabe que tem muitas pessoas que estão assistindo, estão olhando, mas não se inscreve. Então comenta e encaminha para alguém, quem sabe para alguém da área do Marcelo também, para quem é do esporte, para quem é artista, para quem trabalha nessa área, porque para saber que aqui tem muitas outras formas de estar vivendo legalmente nos Estados Unidos, não só com os vistos básicos que a gente costuma conhecer, né? Então existem muitas maneiras. Se você faz tudo certinho, se programa, tudo dá certo. Aqui é o lugar. Se você faz tudo do jeito certo, faz a coisa certa do caminho, né, seguindo tudo o protocolo, não tem como dar errado. Muito bacana. Obrigado, Marcelo. Valeu pessoal. Gente. Até a próxima. Até a próxima.